Resolvi trocar o meu chuveiro, esse aí embaixo, Lorenzetti Top Jet, que é muito bom, mas eu resolvi trocar ele, que é monofásico, por um bifásico com pressurizador. Então esse é 127, comprei um 220 com pressurizador. A queda d'água lá em casa não é muito boa, então eu resolvi trocar. Eu tenho que subir a caixa d'água, não vou fazer isso agora, colocar a caixa d'água mais pro alto. Então resolvi colocar um com pressurizador e trocar de 127 para 220. Para isso precisei de um multímetro ou uma chave de teste. Eu vou mostrar aqui as duas alternativas. Eu vou precisar mudar a disposição dos cabos elétricos. Tá aí 131 volts. Esse chuveiro que eu comprei, ele é bifásico e ele é mais potente, é de 7.500 watts. Porém, ele exige menos da fiação quando ele é 220. Ele divide a amperagem nas duas fases. Quando ele é monofásico, a amperagem vem pela fase e volta pelo neutro. Nesse caso de bifásico, divide nas duas fases. Tá aí a chave de teste. Se você tiver uma chave de teste, dá para fazer só com ela, só para conferir se tem tensão ou não. Nesse caso aí estava com tensão. Identificado a tensão, o ideal é desligar o disjuntor, porque nós não queremos levar um choque. São esses dois primeiros aí, um de cada fase. Já tem um chuveiro ligado nesses dois disjuntores, um chuveiro bifásico. Como vocês podem ver, não tem, vou voltar aqui um pouquinho, não tem espaço para um disjuntor bifásico. Só tem um espaço aqui para um monofásico. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar um disjuntor bifásico, vou tirar esse disjuntor aqui, que é de um circuito de tomadas de 1/4. Vou deixar junto com o outro disjuntor. Esse disjuntor aqui eu vou colocar aqui para cima. Então eu vou abrir dois espaços aqui. Eu vou eliminar esses dois daqui. Vou abrir o espaço para um disjuntor bifásico. Então vou colocar aqui um novo disjuntor bifásico para o chuveiro. Vou deixar um chuveiro aqui, nesses dois disjuntores, e o outro nesse daqui. Vou trazer um disjuntor para cá, colocar dois circuitos de tomada nesse disjuntor. Infelizmente, quando eu fiz a casa, eu acabei colocando uma caixa pequena para 16 disjuntores. Fazer o que? Eu não vou quebrar agora, não vou colocar uma caixa maior. Vou fazer isso e vai funcionar bem. Continuar aqui no vídeo. Desligados os disjuntores, eu já posso voltar lá e mexer sem problema nenhum. Mas o ideal é conferir, ver se realmente está zerado. Pode ser com o multiteste ou com a chave de teste. Verificado o estado zero de energia, eu posso trabalhar ali tranquilamente. Se tiver a chave de teste, é só colocar ali. É só colocar o dedo no contato e vai aparecer no visor. Se tiver alguma energia, aparece uma numeração ali. Então aqui não tem mistério, tá com o disjuntor desligado. É só tirar o cabo elétrico ali do conector. Eu também vou trocar esse conector, ele é para 10 milímetros. Eu vou colocar um de 16, que tem mais espaço entre uma conexão e outra. E tem o espaço interno também, ele também é maior. Então acomoda melhor o fio. Os meus cabos elétricos são de 10 milímetros. Eu aconselho que, ou no mínimo hoje em dia de uma residência, que o cabo seja 10 milímetros a alimentação. Desde lá do medidor até a caixa de disjuntor e também do chuveiro. Em alguns casos o ideal já é 16 milímetros. Cada vez mais nós temos mais coisas dentro de casa. Então eu já posso desconectar. Eu preciso identificar esses fios, porque eles são todos pretos, então eu preciso identificar quais são lá na caixa de disjuntor. Como fui eu mesmo que fiz a instalação, eu sei quais são. Mas de qualquer forma eu vou marcar aqui. Pode ver que eu coloquei uma fita isolante nesse cabo e outra no outro cabo. Identificando as duas fases, deixei um sem fita isolante. Cada fita isolante equivale a uma fase. E o cabo que está sem a fita isolante eu vou deixar como aterramento. Então aqui não tem mistério, é só tirar o chuveiro. Tá aí o Top Jet Turbo com pressurizador. Ele estava R$ 299, estamos em maio de 2022. Porém, pagando à vista, já sou cliente da loja, paguei R$ 260. Se eu quisesse apenas trocar o que eu já tinha para 220, sem colocar um compressurizador,
bastava eu trocar a resistência de 127 para 220 e trocar a disposição dos cabos elétricos lá no quadro de disjuntor. Esse plástico aí, ele vira uma navalha, tomar cuidado, porque pode machucar. Fiz um corte leve ali no dedo abrindo. Percebi depois, só vi o sangue ali. Mas coisa leve, sem problema, só pressionar um pouquinho que já para. Mas toma cuidado se você for abrir alguma embalagem desse tipo. Eu tinha até um estilete ali, acabei não usando. Tá aí o chuveiro, a potência dele é de 7.500 watts. Se quiser saber a amperagem que vai consumir no máximo, é só dividir 7.500 por 220, acho que vai dar 34 e alguma coisa. Então poderia ser um cabo de 6 milímetros a alimentação do meu chuveiro, com um disjuntor de 40 amperes. Porque se ele vai consumir 34, o cabo de 6 milímetros atende, e o disjuntor de 40 amperes também atenderia. Mas eu vou deixar o de 10 milímetros, que está muito bom, bem dimensionado. Essa telinha aí é para reter alguma sujeira que venha na tubulação. Às vezes vem uma areia, alguma coisa, uma pedrinha. Aí fala a potência, a voltagem, o mínimo ali, a seção mínima do cabo, 6 milímetros, disjuntor de 40 amperes. Todos os chuveiros vêm escrito. Então, se você tiver curiosidade, não souber se está certinho aí a sua instalação, vai lá no seu chuveiro. Às vezes é na frente, às vezes é em cima. Vai estar escrito lá a seção, que é o cabo, vai estar em milímetros, e a amperagem também do seu disjuntor. O cabo do chuveiro ele vem 2,5. A norma permite que o fabricante faça isso, mas a norma não permite que o nosso cabo seja 2,5 para chuveiro. Não vai atender. Vai ter problemas, vai aquecer, vai aumentar a sua energia, vai derreter o cabo, vai te dar um problemão. Aí eu passo em média 10 voltas de fita Teflon. 10 voltas é o suficiente. É importante na hora que for colocar lá na conexão da parede, que preste atenção, senão vai acontecer isso aí que eu vou mostrar para vocês. Vai ficar torto, pode danificar o chuveiro, pode danificar a conexão. Eu acabei não prestando atenção, ficou muito torto ali, entrou meio de lado. Então eu retornei, tirei o Teflon, passei novamente. Por sorte não estraguei o chuveiro, tem que tomar cuidado. Apesar de que essa tubulação, a conexão está um pouco torta ali na parede. Pouca coisa, mas tá. Essa fita vermelha é importante não retirar até que passe água pelo chuveiro. Isso garante que você não vai ligar o chuveiro na energia elétrica antes de passar água. Porque se fizer isso, ligou o chuveiro ali, colocou no 1, por exemplo, antes de passar água, e abriu o chuveiro, vai queimar resistência. Tem que passar água primeiro. Refiz o Teflon. Vou colocar novamente lá na conexão. Lembrando aqui, o que nós precisamos para fazer uma instalação 127 se transformar em 220. Identificar os cabos do chuveiro. E lá na caixa de disjuntor vai estar um cabo na fase, outro no neutro. A gente vai tirar o do neutro e vai ligar em outra fase. Ou seja, vai ficar um em cada fase. Fase. A soma das duas fases vai dar o 220. Nesse caso eu tenho 3 cabos aí. Um vai ser o aterramento. Alguns eletricistas colocam o cabo do aterramento no neutro, quando não se tem aterramento. Mas é perigoso, porque se der algum retorno, pode trazer um problema sério, pode dar um choque ali no usuário. Então se você toma aquele choquinho no chuveiro, o que você pode fazer? Você pode colocar uma torneira de plástico, se você não tem aterramento na sua casa. Se você não tem a possibilidade de chamar um profissional para fazer o aterramento, também o fio tá caro, eu sei disso, tá complicado hoje em dia, essa crise aí tá brava. Compra uma torneira de plástico e vai parar de dar o choque ali na torneira. Aqui eu vou dar mais uma verificada. Tá chegando tensão embaixo do disjuntor, é 220, então são esses dois aí que eu quero. Esses são disjuntores de 50 amperes. São 2 monofásicos. O ideal é um bifásico, eu tenho que trocar isso daí. Eu vou colocar um bifásico aí, de 50 amperes também. E um outro bifásico, como eu já falei anteriormente, para o outro chuveiro.
mas agora, para funcionar, para eu testar, vou ligar os dois chuveiros nesses dois disjuntores aí, um em cada fase. Então, como vocês podem ver, vai entrar um aqui e outro aqui, as duas fases, e eu vou tirar o neutro que estava aqui e vou colocar aqui. Então vai ficar duas fases e o aterramento. Não vai ter neutro nessa instalação bifásica. Então é simples, se você quiser mudar uma instalação de 127 para 220, desde que você tenha um medidor bifásico, que a sua energia seja bifásica, é só você colocar um cabo em cada fase, você vai ter o 220. Então, se você não tem aterramento, o ideal é que você providencie. É muito importante o aterramento. Vou fazer um vídeo mais pra frente aqui sobre aterramento. Ali dá pra ver os dois fios, as duas fases identificadas. Eu vou conferir agora se eu tenho 220 nos dois cabos marcados. E eu tenho 220. E 127 com o do meio ali, que se eu não me engano está no neutro. Eu vou passar para o aterramento mais na frente aí no vídeo. Desliguei os disjuntores, porque eu não quero levar um choque. Estou legal já de choque. Vou conferir. É importante você sempre conferir, mesmo se tiver desligado lá. Dá uma conferida para garantir. Está zerado, dá para trabalhar tranquilamente. Esse é o conector de 16 mm, mais espaço entre as conexões e também um pouco mais resistente. Aí não tem mistério, é parafuso, é só abrir o máximo possível para não ficar a pontinha do parafuso, e essa ponta pode impedir a entrada do cabo, 100% do cabo ali. Ficou um pouquinho, depois eu vou abrir mais um pouquinho. O cabo 2,5 é legal dobrar a ponta para ganhar um pouco mais de contato ali na conexão, que ele é muito fino em relação ao de 10 mm. É 1/4 do cabo de 10 mm. Então eu acertei as pontas para ficar toda do mesmo tamanho, junto com o aterramento, que o aterramento vem menor do chuveiro, não sei porquê. Ele vem menor. Então coloquei todos do mesmo tamanho para entrar no conector. E vou dobrar a ponta dos cabos 2,5. Não tem mistério, tem que ter atenção. Nesse caso de chuveiro não tem lado, fase e neutro, porque é fase. E mesmo se fosse 127 também não teria lado, não importa o lado que você ligar aí. Se você for ligar um chuveiro 127, não tem lado. O importante é o aterramento. O aterramento não pode entrar fase, senão você vai jogar uma fase direto na água, e aí é perigoso. Aí a pontinha do fio dobrada. Abre mais um pouquinho. Só cuidado para o parafuso não cair. Se você abrir muito vai cair e vai ter que ficar procurando aquele parafusinho pequenininho aí. Eletricidade é bom fazer com calma, não tenha pressa. Cuidado com os conectores muito baratos, que pode vir com o parafuso ruim, às vezes a rosca não tem rosca. Você gira o parafuso, ele não prende. Você volta lá e troca. Se você tiver comprado perto de casa, melhor. Atenção na hora de comprar. Quando eu comprei esse conector aí, ele estava rachado. Na hora eu olhei, pedi para trocar. O rapaz olhou, não gostou muito não, mas foi lá e trocou. Tá ali, uma fase em cada lado, com o aterramento no meio. As duas fases identificadas ali em cima, fita isolante. E aqui tá sem a fita. Tem mais uma conferida que é para garantir. Uma fase de cada lado, o cabo de 10 mm não precisa dobrar. Se dobrar não vai conseguir colocar ali dentro. Ajeitei um pouquinho mais a ponta. Muito cuidado com os cabos que você comprar. Tem cabos que tem muito isolamento e pouco cobre.
Na verdade tem que ter uma boa quantidade de cobre e um bom isolamento. Tem fios aí muito baratos que depois você se arrepende. Tá aí o aterramento no meio. A outra fase do outro lado. Confere, vê se está direitinho, vê se tem um bom contato dentro do conector, para não ficar na ponta o fio, não gerar um aquecimento, aumentar a sua conta de energia, derreter o isolamento do cabo. E aí eu já abri o chuveiro para passar água antes de tirar aquele adesivo vermelho que eu falei lá no começo. Então encheu a câmara de água, já tem água passando pela resistência, podemos ligar os disjuntores para testar o chuveiro. Agora sim. Ele está desligado. Esse chuveiro não é o eletrônico, eu não posso trocar a temperatura com ele ligado. Eu tenho que desligar, fechar o chuveiro para poder ligar, mudar a temperatura. Agora sim, testando. Esse botãozinho do lado aqui é o do pressurizador. Esse aqui é do pressurizador. Posso usar o chuveiro sem ligar o pressurizador ou ligando o pressurizador. Se eu não me engano, o consumo dele é 40 watts. Não consome muito, não. 7.500 é o chuveiro no máximo. Seria 7.540 watts. Testando todas as temperaturas. Esquentou. Bora ligar o pressurizador. Confesso que eu esperava um pouquinho mais desse pressurizador, mas agradou. Agradou tanto que as crianças, eu tenho 3 filhos, né? Um bebê de 1 ano, mais um de 11 e uma menina de 17. E eles querem tomar banho no nosso chuveiro agora, no chuveiro da suíte. Mas eu vou trocar o deles também. Vou colocar um com pressurizador. Tá, então a troca do chuveiro 127 para 220, um top jet comum para um top jet com pressurizador. Tem alguém querendo falar comigo aí? Espera um pouquinho que eu já falo com você. Tá aí, agora tem que trocar a duchinha. Essa é a antiga, eu vou colocar a nova ainda. O teste dele com o pressurizador e com a temperatura. A duchinha nova tem uma pecinha que é importante ali para não deixar vazar. Tem que colocar com cuidado, tem que segurar o chuveiro ali em cima, porque senão pode quebrar a conexão lá da parede. E se quebrar, dá uma dor de cabeça, quebrar esse azulejo, quebrar a parede. Você não vai querer fazer isso. Então segura aí, segura em cima, que é a melhor coisa que você faz. Vou deixar aqui, atrapalhando. Faltou luz essa hora. No finalzinho da instalação, faltou luz para ajudar. Mas voltou, deu tempo ainda de ligar ele novamente. Faltou desligar aí para garantia. Aí ele sem o pressurizador, só para testar a duchinha. A energia voltou. Mas a intenção aqui era mostrar como mudar de 127 para 220. Eu acho que foi tranquilo, deu para mostrar. Se tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário. Não tem mistério, mas tem que tomar muito cuidado. O ideal é chamar um profissional, mas se você não tiver como pagar um profissional ou conhece alguma coisa de eletricidade, quer fazer, dá para fazer com calma e com segurança. Tá aí, top jet bifásico com pressurizador. A criançada lá de casa aprovou. Um abraço, até o próximo vídeo.